Você sabe para onde quer ir, ou pelo menos pensa que sabe. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente continuar aqui. Esse destino que você está perseguindo foi escolhido por você? Ou ele vem sendo construído com base naquilo que as pessoas esperam de você, aquilo que o mercado valoriza, né? Ou até aquilo que você sempre pensou que seria a próxima etapa? E eu estou perguntando isso não é para questionar suas conquistas, nem tampouco suas escolhas, né? Você pode ter chegado longe, ter conquistado muitas coisas. Mas, de fato, existe uma diferença muito grande entre o destino que você vem percorrendo e aquele que você escolheu para você. Aquele que esperam de você ou aquele que, de fato, tem aderência com aquilo que você sente. E é exatamente essa diferença que explica porque tanta gente por aí, que a gente conhece, conversa, está realizada, mas ainda sente aquele vazio interno, sente que falta alguma coisa. Meu nome é Marcelo Murim, eu sou mentor de desenvolvimento humano, sou coach certificado pela Gallup e eu trabalho com pessoas que chegaram onde queriam, mas mesmo assim sentem que não estão completas, que falta alguma coisa. Então, se isso tem a ver contigo, fica aqui que a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Vamos lá. Existe uma armadilha muito sutil com relação ao desenvolvimento humano, e é essa daqui. A maioria das pessoas não para perguntar se o destino que elas estão traçando são o delas mesmo, se tem sentido para elas aquele destino que ela está buscando. Porque normalmente o destino ele chega embalado numa narrativa, né? Aquelas frases que a gente ouve a vida inteira. Você é muito bom nisso. Pô, se você seguir nesse caminho aqui, você pode fazer muito dinheiro. Ou na nossa família, todo mundo seguiu esse caminho e se deu bem, né? Ou então, você é inteligente, você é dedicado, pode ir longe na vida corporativa. Enfim, várias frases que a gente ouve ao longo da nossa vida, né? Desde muito cedo, e que tem a ver com essa questão do destino que traçamos. E eu não estou falando aqui que essas frases estão erradas, tá? Veja bem, muitas vezes elas até coincidem com aquilo que realmente a pessoa quer, aquilo que realmente move essas pessoas. Mas nem sempre essas narrativas coincidem com o destino que a pessoa tem dentro de si, naquele sentimento profundo. E o problema aqui não é perceber tarde, o problema é nunca perceber. E aí chegar no destino, olhar para trás e se perguntar, mas espera aí, foi aqui que eu escolhi vir? Né? É isso mesmo? Então, quando a direção é herdada, ela tem uma característica muito específica, né? Você avança, mas não se reconhece naquilo que está construindo. Então, o esforço existe, ele está lá, o resultado chega, ele acontece. Mas a sensação de que é seu não existe. E isso drena a pessoa de um jeito que de fato não tem um nome certo, né? Porque não é fracasso, não é burnout. É uma espécie de distância silenciosa entre o que você faz e quem você é. Porque existe uma diferença grande, né? Nesse aspecto aí. Então vamos para aquela pergunta importante daqui. Marcelo, como é que eu sei que a direção que eu estou seguindo é exatamente aquela que faz sentido para mim, aquela que tem aderência com os meus sentimentos? Ou seja, será que eu estou indo para o destino que de fato é meu? Eu costumo usar 3 perguntas nas minhas sessões de mentoria para responder essa outra pergunta, claro, né? E não são perguntas fáceis de serem respondidas, mas são perguntas extremamente honestas de serem feitas para os meus clientes, que obviamente estão buscando esse entendimento. Então vamos lá. A primeira pergunta: se ninguém soubesse sobre as suas decisões, você continuaria seguindo esse caminho? Você continuaria indo para esse mesmo lugar? Se a pessoa hesitar na resposta, preste atenção, né? Porque a hesitação não é fraqueza,
É informação, tem informação contida ali nessa hesitação. Segunda pergunta: quando você se imagina chegando lá, nesse destino, qual é a sua sensação? De alívio, de orgulho ou de liberdade? Liberdade, por exemplo, finalmente eu vou poder fazer aquilo que eu sempre quis fazer. Então, se o destino é um meio para uma outra coisa, vale investigar qual é essa outra coisa na realidade. Terceira pergunta: essa direção conversa com quem você é? Seus valores, seus talentos, aquilo que te dá energia? Ou conversa com aquilo que os outros esperam de você? De novo, eu não estou dizendo aqui que o destino herdado é errado, tá? De maneira nenhuma. Porque às vezes o que os outros viram em você faz sentido, realmente algo que você não tinha percebido antes, certo? O que eu estou querendo trazer aqui é que esse destino herdado e não examinado, não certificado, é muito perigoso. Porque você pode passar anos fazendo algo que não tem a ver com o seu caminho, com o seu destino, com aquilo que te realiza de fato, com aquilo que faz se sentir completo. Então, esse é o ponto. É importante que você conheça de fato qual é o seu destino, o que reverbera com você, o que ressoa com você. E claro, né, obviamente que a hora de perceber isso não é lá no final, onde você já percorreu o caminho todo, é ao longo da jornada. Então, se você está se questionando isso agora, a hora é agora. Concorda comigo? No trabalho que eu faço com os meus clientes, existe uma etapa específica que se chama direção. Ela é o D do método CADA, né? Só relembrando, o método CADA é consciência, aptidão, direção e ação. E direção aqui não é o destino que o mercado oferece. Não é o plano de carreira que a empresa te apresenta, nem tampouco o sonho que os seus pais têm ou tiveram para você. É sim a resposta a essa pergunta. Dado quem você é, seus valores, seus talentos, seus anseios, para onde faz sentido ir, né? Porque é isso, tem que fazer sentido, tem que combinar com aquilo que você tem de melhor. Senão vai ser um caminho muitas vezes infrutífero ou muitas vezes muito penoso, né? Com realizações sim, mas não com uma realização interna completa. A direção que funciona é aquela que vem de dentro para fora, e não ao contrário, né? De fora para dentro. E claro, mais uma vez, gente, isso não significa ignorar o mercado, romper com tudo. Não é isso que eu estou trazendo aqui, né? Veja bem, acho que é importante que fique claro isso, tá? O que significa aqui é que a pergunta certa não é onde o mercado me leva, mas sim aonde eu quero chegar. E como eu faço isso ancorado naquilo que já existe em mim. Claro, aproveitando as oportunidades que o mercado oferece, mas você tem que ser o diretor da sua vida, das suas ações e do seu projeto de destino. E não deixar isso na mão do mercado. Certo? Faz sentido isso para você? Ou eu estou falando algo muito fora do seu pensamento? Deixe seu comentário aqui para eu saber se isso ressoou contigo ou se eu estou viajando demais. Veja bem, uma cliente que eu atendi recentemente, né, passou mais de 10 anos seguindo uma trajetória com resultados sólidos, reconhecimento, atingindo objetivos reais de fato, né? Quando eu fiz aquela pergunta-chave para ela, você escolheu esse caminho? Houve um silêncio de quase 1 minuto. E a resposta veio da seguinte forma: eu escolhi continuar, mas eu não escolhi começar. Entende aonde eu quero chegar? Essa distinção entre continuar e escolher mudou completamente o rumo do trabalho e da conversa que eu vinha tendo com ela. E a partir daí não foi sobre largar tudo, né? Obviamente que não, porque muitas vezes é impossível largar tudo, né? Mas sim ajustar os flaps, né? E entender o que ela queria construir a partir dali,
né, usando tudo aquilo que ela já tinha realizado e absorvido e solidificado dentro dela, como é que ela poderia usar tudo aquilo a partir dali e utilizando, obviamente, aquilo que ela tinha de melhor, né, entendendo quais eram as suas aptidões e seus talentos. Isso sim é direção, obviamente no meu ponto de vista e dentro da metodologia que eu desenvolvi e com a qual eu trabalho. Então, quando você tem uma direção que é genuinamente sua, 3 coisas mudam de forma muito perceptível. Primeiro, as decisões ficam muito mais fáceis, obviamente, certo? E não é porque desaparecem as dificuldades elas continuam ali, mas o que acontece é que você passa a ter um termômetro, aquela pergunta que você sempre deve fazer. Isso que eu estou querendo fazer, esse plano que eu estou querendo realizar, essa operação que eu estou querendo executar, ela me aproxima ou me afasta do destino que eu quero ir? Simples assim. Segundo, a tolerância ao processo aumenta, claro, né? Então, quando o destino é seu, você aguenta os trancos, né? Você aguenta o que vem pela frente, porque de fato você tem convicção. Não é resignação, é convicção, né? Você sabe aquilo que você precisa passar para chegar onde você quer ir. E terceiro, você para de precisar de validação externa para avançar. Isso muitas vezes é maturidade. Então, quem persegue um destino que não é seu, muitas vezes precisa que os outros confirmem se vale a pena ou não. Quando você está perseguindo um destino que é seu, você sabe que vale a pena, porque você sente dentro de você que é aquele destino que reverbera contigo. E de novo, né? Nada que eu estou falando aqui tem uma imagem de simples, né? De fácil, né? Claro que chegar nesse caminho, chegar nesse entendimento, nessa clareza, não é simples. Mas é possível, desde que nós tenhamos uma estrutura bem desenhada para construir esse processo, para construir essa clareza, para trazer essa clareza. E que a primeira pergunta desse caminho é exatamente aquela que eu fiz no começo do vídeo. Você lembra qual era essa pergunta? Volta lá e dá uma conferida e responda agora depois de ter ouvido tudo isso que eu trouxe aqui para você. Se esse vídeo tocou em algo internamente aí, se você se reconheceu em algum momento, deixa aqui nos comentários, traz aí esse seu sentimento, essa sua verdade. Gostaria de conhecer, gostaria de saber. Qual foi a parte que mais ressoou contigo? Qual das 3 perguntas te fez hesitar? Eu tenho acompanhado ao longo do tempo essas conversas com os meus clientes, né? E cada resposta importa. Cada resposta me traz um conhecimento e uma explicação. Então, seria muito bacana se você pudesse trazer o seu comentário aqui também. Na descrição do vídeo tem 2 links. Um para o mapa das 4 perguntas, que é um exercício de 10 minutos que eu criei para fazer você pensar, né? Para te ajudar a refletir nesse momento que você está vivendo e o que está conduzindo suas escolhas, né? É um exercício gratuito, tá? Só entrar lá no link, preencher as perguntas. Se você quiser receber as perguntas de volta, você deixa seu e-mail e eu te encaminho. Senão você mesmo anota, tá? Sem compromisso nenhum. Não vou pegar teus dados por esse exercício. É só um exercício mesmo para você de autorreflexão. E tem o link também para o agendamento do que eu chamo de conversa diagnóstica, que é um bate-papo de 45 minutos. Se você quiser aprofundar um pouco mais a respeito disso, né, a respeito do método, do trabalho, para a gente mapear qual é a situação que você está, e aí, obviamente, decidir em conjunto se vale a pena seguir ou não para a mentoria, né? Então, tem esses 2 links. Um é o link para o exercício e a conversa diagnóstica é o link para o agendamento de uma conversa comigo de 45 minutos. Então, se você gostou do vídeo, se o conteúdo fez sentido para você, eu peço para você deixar seu joinha aí, seu like, siga o canal, é gratuito, não paga nada para seguir o canal, clique no sininho para ser avisado sempre que tiver um outro vídeo publicado aqui, certo? Sempre que você puder compartilhar, deixar seu comentário, ajuda também
que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e possa atingir outras pessoas que também estão precisando receber esse tipo de mensagem, né? E se também você entende que alguma pessoa que você conhece, algum amigo, algum familiar, esteja passando por esse momento, que tem conquistando coisas, mas se sente vazio, né, se sente incompleto e precisa ouvir isso, gostaria de fazer um trabalho voltado a esse reconhecimento, utilizando essa metodologia, né? Encaminhe o e-mail, compartilhe o e-mail, compartilhe o vídeo, encaminhe para essa pessoa. Quem sabe isso não possa chegar no momento certo e ajudar a transformar a vida dessa pessoa, tá certo? Agradeço muito por você ter ficado aqui até o final, comigo, ouvindo, participando. Se deixou o seu comentário, o seu joinha, agradeço mais uma vez. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço. Valeu.